Pois bem, é importante que você faça uma avaliação minuciosa do paciente, considerando o curso evolutivo da condição clínica, o estado atual e também diário do seu paciente, identificar os fatores de risco, ou seja, aqueles pacientes que têm um maior risco para o desenvolvimento da fraqueza muscular adquirida na UTI. Perceba as características específicas do ambiente de terapia intensiva, como, por exemplo, se o seu paciente está fazendo ou não suporte ventilatório invasivo, usando sondas, drenos, e procure saber também mais informações sobre o estado de funcionalidade do paciente antes da internação. O foco nesse momento está em compreender o nível de consciência, a estabilidade clínica e os possíveis prejuízos funcionais para saber se o paciente está apto a iniciar a intervenção e também para dosar as condutas terapêuticas. Isso vai ajudar a ponderar se vai ter mais risco do paciente realizar o exercício terapêutico precoce em relação aos benefícios de minimizar aqueles efeitos adversos do imobilismo e da fraqueza muscular que possa ser adquirida aí dentro da unidade de terapia intensiva. Vai te permitir traçar e ajustar aquela relação dose-resposta, ou seja, a quantidade de exercício em relação ao que o paciente é capaz de tolerar e que também traga benefícios funcionais. Alguns aspectos gerais que precisam ser considerados nessa etapa de avaliação são os fatores de risco, para o desenvolvimento da fraqueza muscular do paciente crítico ou fraqueza muscular adquirida na UTI, que são a presença de uma resposta inflamatória sistêmica, sepse, falência múltipla de órgãos, uma hiperglicemia ou paciente que esteja necessitando de fazer hemodiálise, os pacientes idosos, ou seja, aqueles com idade superior a 60 anos, o tempo de ventilação mecânica invasiva superior a 7 dias e o uso de algumas medicações como catecolaminas, corticoides, bloqueadores musculares. Outro ponto importante é a avaliação do grau de alerta, de responsividade e de colaboração do paciente na intervenção terapêutica. Devido à doença de base, muito comum, esse paciente pode ter complicações sistêmicas, como, por exemplo, uma insuficiência renal aguda ou utilizar algumas classes de fármacos, como aqueles que eu citei anteriormente. Ele pode apresentar distúrbios eletrolíticos, delírios, e esses são todos fatores que podem comprometer esse nível de consciência do paciente e ir tornando menos alerta, menos responsivo. Isso pode impactar diretamente na prescrição desse exercício terapêutico precoce. E sobre esse quesito, é muito importante um trabalho em equipe para avaliar a possibilidade de condutas colaborativas, como, por exemplo, a redução da própria sedação ao paciente. Uma forma simples e prática de avaliar a responsividade do paciente é observar como ele reage ou, se ele faz ou não 5 desses comandos, que são eles: olhe para mim, abre e feche os olhos, coloque a língua para fora, diga sim ou não com a cabeça, levante as sobrancelhas. E aí, aqueles pacientes que conseguem realizar 3 dessas 5 ações, eles apresentam responsividade que vai nos permitir, por exemplo, fazer uma avaliação funcional da força muscular. Vamos ver isso na próxima aula. Existem também outros instrumentos, como a escala de Glasgow, de Hansen, que também podem ser usados
em algumas situações específicas.